pessoal, Danilo Pinheiro, eu vou mostrar para vocês o que a gente tem de options, que são as opções na interface do rigging, no DP AutoRig System, nessa tab de rigging aqui. A gente tem essa opção de options, eu vou então esclarecer o que ela é para a gente, tá? Essa opção de options, basicamente, é o que o AutoRig vai ser autorizado ou não a fazer durante a criação dos rigs. Então, isso aqui é uma coisa genérica para quando vai gerar os rigs das guias, o que ele pode ou o que ele não pode fazer, tá? Isso daqui é pouco utilizado, mas a gente já deixa configurado dessa maneira. Por que eu digo que é pouco utilizado? Porque a gente normalmente já configurou da maneira que a gente usa e deixou configurado essas como opções padrões. Mas você pode fazer de outra maneira se você achar mais conveniente. Por exemplo, esse primeiro campo quer dizer um prefixo para todos os nodes. Se a gente quiser um prefixo para todos os nodes, basta a gente criar os nodes. Vamos criar um arm aqui. E para o rig, vamos dizer que eu quero que ele tenha um prefixo legal. Bom, se ele tiver com esse prefixo legal aqui, na hora de gerar o rig, ele vai adicionar isso como prefixo no nosso setup. É até bom que eu teste agora, porque tem tanto tempo que a gente não mexe nisso. Mas olha lá, ele está funcionando. Tem um legal em todos os nodes, tá? Pode ser que algum aqui não tenha algum, mas eu acho que está bem configurado. Mas olha, colocou legal para todo mundo. Se você quiser usar isso, pode ser interessante. Se a sua pipeline do seu estúdio ou projeto que você trabalha precise que tenha um sufixo em tudo, na verdade um prefixo em tudo. Então você utilizaria esse primeiro campo aqui para isso, tá? Outra coisa, vamos lá. Se a gente tiver esse, eu vou tirar aqui esse legal, que não precisa, e o display joints after rig, ele é também simples. Se você tiver um rig e você não quiser mostrar os joints depois que ele é criado, é só você desmarcar aquela opção, tá? Vamos dizer que aqui a gente tem, não sei, 10 joints. E a gente vai fazer o rig, mas no final eu não quero que ele mostre os joints. Eu quero que ele deixe escondido. Então é simples, só desmarcar ali, ele vai criar o joint em hide. Ou seja, ele vai vir aqui. Os joints estão aqui dentro de algum grupo desses, mas eles estão em hide, por exemplo, aqui, ó. Esses joints estão ali. Se eu quiser mostrar eles, é só dar um show aqui. Eles já aparecem pra gente. Eu vou voltar com a nosso tamanho de joint um pouquinho maior, porque a gente diminuiu um pouquinho. Mas olha, só os joints continuam lá, só eles não estão visíveis na hora dele criar. Então isso daqui é só na hora que ele cria. Depois você pode editar da maneira que você quiser. Esse outra opção aqui de hide guide groups in outliner, isso aqui é interessante para a gente, porque tem a outliner e a gente quando cria um rig, não sei se vocês perceberam, quando cria uma guia, aliás, tá? Vou criar uma guia aqui, por exemplo, do olho. E vou pedir uma guia do olho que tenha um mirror. Então ela vai aparecer coisas para a gente aqui. E olha, tem um monte de opções que elas estão meio que escondidas da outliner para ela não ficar bagunçando. Então, se a gente tirar, eu vou pedir aqui o mirror para vocês verem, olha, já criou esses nodezinhos ali, né? Onde estão esses nodes que eu não consigo selecionar? Eles não estão aqui. Então, a gente simplesmente deu uma escondida deles, tanto para eles não serem selecionados aqui e eles não poderem aparecer aqui para a gente, que eles estão em hide guide groups. Se a gente tirar essa opção aqui, ó, o que aconteceu? Apareceu dois novos grupos aqui. Um dos grupos é relativo às guias de mirror, então, ou seja, aqui estão as guias onde a gente, estando ela como template, elas são os mirrors da nossa, como se diz, da nossa guia que a gente está utilizando, tá? Então, eles estão ali, só estavam em hide aqui na nossa outliner. A mesma coisa aqui, desse quantidade de coisas aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo dar um show nele, né? Não consigo nem dar um show, ele está travado. Deixa eu ver se a gente consegue destravar ele. Que são nodes de suporte, tá? Aqui em Channel Control, cadê? Edit, Channel Control aqui, tá? Se eu pegar o Visibility dele, provavelmente ele está locado, Visibility. E ele está em show aqui. Deixa eu ver o visibility dele. Um minutinho. Ali, ó. Eu vou dar um show nele.
Aí vocês vão ver que ele vai mostrar pra gente alguns nodes aqui, ó, tá vendo? Tem uns clusters ali, tá vendo? Tem umas coisas que ele vai guardando, que são coisas de construção da nossa guia. Então, são nodes que a gente não deve alterar eles, porque senão a gente vai quebrar o outro rig sem utilizar ele da maneira correta. Então, são nodes de suporte, eles ficam nesses dois grupos aqui, ó. Eles não têm problema de existir aí, porque quando a gente gera um rig, automaticamente ele já deleta esses nodes. Então, eu vou fazer o teste de gerar um rig e deixando essa opção visível, ó, ele gera um rig e automaticamente já limpa, tá? Existe uma opção na hora que a gente for aprender sobre os validators de checkout, que ele vai verificar se esses nodes existem. Se esses nodes existirem, ele vai limpar eles, porque não interessa eles exportar o nosso rig para o animador com esses nodes, que são nodes de sujeiras do rig, vamos chamar assim. Então, só para dar um spoiler para vocês aqui, ó, seria esse validator aqui de Outline Cleaner, tá? Ele vai ler se tem aqueles nodes, ele limpa. Mas, nesse caso, é só a gente mostrar ou não aqui, ó, tá? Outra opção que a gente tem é o Integrate All Modules Together. Bom, esse Integrate All Modules Together, ele é uma opção mais importante que existe do AutoRig. Quando a gente vai gerar o rig, se a gente quer integrar ou não. Porque ele pode clicar nesse botão aqui e os módulos não vão se combinar. Eles vão só gerar todos os rigs. Ele pega uma série dos módulos que estão lá e gera cada um independente. Mas se essa opção aqui está ligada, ele vai integrar todos. Então, ela, né, se a gente entender, ela sempre deve deixar ligada, porque ele vai compreender as coisas que precisam combinar entre os módulos. Senão, ele pode simplesmente só criar os módulos independentes. Se for à vontade, só desmarcar isso aqui, mas normalmente ele fica ligado. Esse outro também deixa ligado. Isso daqui se tornou um pouco obsoleto. Talvez no futuro não vai existir mais essa opção de usar o render layer, que é o master layer, como o layer de render que os nodes vão ser criados. Antigamente no Maya, muito em 1980 e tantos, não sei quando, mas existia o Master Layer, que era um layer aqui que a gente tinha uma tab de render aqui. Esse Master Layer, se a gente criasse um layer em outro layer de render, os nodes do AutoRig, se tivesse nesse outro layer, eles só iriam ficar visíveis nesse layer, não ia aparecer no Master Layer. Mas quem é o node que criaria no Master Layer, ele ficaria visível para todos os layers. Então a gente usava essa opção aqui como segurança para que a gente não criasse o nosso rig em um layer de visibilidade de render que não fosse o padrão. Então esse Master Layer ainda existe no core do Maya, ele ainda existe lá, então por isso a opção ainda está aí, mas ele não é mais acessível para o usuário aqui perder essas coisas, tá? Como mudou muito a engine de game, de render, aliás, mudou para Mental Ray, depois Redshift, Arnold, e tá um monte de anos mudando toda hora. Eles, eu acho que tiraram esse render layer que existia, porque ele ficou um pouco obsoleto, mas isso daqui previne a gente para que a gente não crie nodes que fiquem invisíveis. Então é só isso, tá? Pode deixar esses dois ligados sempre, eu acho que sempre vai ser bom. Esse hide também pode deixar ligado, que nunca vai ter muito problema. Colorize controllers. Esse colorize quer dizer que se a gente vai querer colorir nossos controles de vermelho, que é o padrão nosso de esquerdo, azul é o padrão direito, meio é sempre ciano ou então preto e amarelo. Então, esse é o padrão de cores que a gente tem, e se você desmarcar aqui, ele vai criar os seus controles sem essas cores. Então, vamos até fazer um teste, nem sei se está funcionando. Então, na verdade, o que eu estou explicando para vocês aqui é um monte de coisa que às vezes a gente nem muda isso daqui. Não sei se o código ainda está atual para não travar. Vamos ver se as cores, ó. Ele vai criar ou não as cores do nosso rig. Não me lembro de testar isso, tem muitos anos. Então, a gente testa junto agora e vai dar aquele pan, né? Se estragou tudo, vamos ver. Olha lá. Ele rigou, o rig sai com as cores padrão de um controle, mas ele não está com as cores
definidas, porque a gente não escolheu aqui o Colorize Controllers, tá? E o Add Supplementary Attributes, isso daqui ele vai atuar em cima do Option Control. Se o Option Control tiver com essas opções ligadas ali, de Add Supplementary Attributes, ele vai adicionar esses atributos aqui, ó. Volume Variation, General, IKFK Blend, Display, tá? Esses aqui são atributos que a gente chama atributos suplementares. Ele só vai criar isso caso essa opção aqui estiver ativa. Se não estiver ativa, provavelmente ele não vai criar esses atributos. Depois você pode criar e organizar os atributos do Option Control da maneira que você quiser, tá? Outra opção que a gente tem aqui, além disso, seria o preset. Esse preset a gente escolhe se todas as curvas vão ser lineares ou todas as curvas são cúbicas, que é o que a gente tem correlação com o preset aqui, ó, do controller preset, tá? Esse controller preset eu vou mostrar para vocês também, ele é interessante de se ver, que a gente pode pedir um outro preset de curvas. Aqui, se a gente criar um biped novamente do tipo simples, e a gente pedir todas as curvas do preset dele como sem ler o preset, aliás, a gente quer tudo linear ou tudo cúbico. Vamos colocar cúbico e vamos gerar o rig para a gente ver o que ele faz. Ele vai gerar todas as curvas do tipo cúbicas, ou seja, elas não vão ficar com aquelas dentições. Ele vai ficar todo redondinho em qualquer controle que for, porque ele não vai respeitar o preset, ele vai respeitar o que o Options pediu. Então, olha lá, todas as curvas agora estão bem redondinhas. Algumas que a gente consegue identificar seriam as de IKFK, né? Olha lá, todos os FKs agora, que normalmente eles são lineares, eles estão cúbicos. Tá vendo? Então, essa é uma opção que a gente tem, se a gente quiser. Olha lá os nossos cubos cúbicos. Nossa, isso aqui ficou legal. Cubo cúbico. Então, eles estão dessa maneira. Então, essa forma é de ler o preset ou não. Se a gente ler o preset, a última coisa que a gente pode ver é aqui, ó. Se eu vou criar um novo biped, e aqui, por exemplo, a gente pode usar um outro preset. Tem um preset clássico, é um preset que a gente utilizava antigamente, então ele vai dar um reload nesse preset. A gente pode usar ele e ver como que ele vai sair as curvas, são as curvas antigas que a gente tinha de controle no nosso rig. Não é nada diferente, ele só vai usar outro shape de curva. O rig é igual, o setup é igual, mas o shape da curva é um pouco diferente. Olha lá, tem até um shape antigo aqui que é muito grande, ó, mas a gente pode corrigir ele depois. Os shapes ficaram antigos, tá vendo? Esse shape antigo aqui de círculo, para clavícula, é antigo. Então, ele está no modo clássico. O jaw, por exemplo, ó, era uma curva que a gente colocava um círculo, tá? Então, não tem nada demais, é só mudar a curva. Eu vou mudar aqui para a gente ver também, que é um mais interessante. A gente usa como teste, tá? Quando a gente está desenvolvendo, a gente usa esse preset aqui de cúbico como um preset de teste. Então, se a gente gerar o rig dele nesse modo, a gente vai ver que ele vai usar as curvas do preset de cúbico. Aí vocês vão ver que ele vai gerar as curvas diferentes para a gente, porque ele é útil para a gente no teste de desenvolvimento, para ver se tem algum controle que não está respeitando essa nossa convenção. Olha lá, gerou cubo para tudo, tá vendo? Então, todas as curvas que a gente tem ali, elas estão como cubo. Se a gente olhar aqui e tiver alguma curva que não for cubo, quer dizer que ela não está enquadrada dentro do nosso preset. A gente precisa incluir ela no nosso preset. Ela não foi feita corretamente. Ela precisa passar pela leitura do preset, tá? Então, claro, eu vou voltar aqui o meu setup como default, que é o que a gente usa normalmente no nosso trabalho, e dali para frente a gente usa, não vai ter problema, tá? Então o Options é isso. Eu espero que vocês tenham esclarecido algumas coisas que a gente poderia ter. E uma última coisa que eu preciso falar sobre a nossa interface de guides, que é as guias, é quando a gente tem uma guia em que a gente importe ela. Se a gente importar essa guia, ela vai vir com um namespace. O AutoRig não lê a guia se ela tiver um namespace diferente do que o esperado. Então aqui, por exemplo, eu vou salvar essa guia aqui como teste,
tá? E para eu ler essa guia, vamos dizer que ela tem lá 5 controles, só para a gente saber que é ela mesmo que a gente importou, tá? Eu vou salvar esse arquivo, não sei, vou salvar lá no meu desktop, ou no Danilo Teste ali, vou salvar no desktop aqui, ó, temp, tá? E eu vou abrir uma nova cena e vou importar essa guia temp. Olha, vocês vão ver que ela vai vir com o namespace do import, tá? Então, vou vir aqui no File, Import. Aí, quando eu importar ela lá da minha área de trabalho, por exemplo, ó, aqui, ó, ela importou. Ótimo, a guia está aqui, mas ela não está dando load no nosso interface. Por que disso? Porque mesmo se eu der um reload na minha UI, ele vai, agora sim, ele encontrou, ó, encontrado importados guias, tá? O que ele faz? Ele pergunta, você quer deletar o namespace dela? Porque ela tem esse namespace temp aqui, ó. Esse namespace temp impede do AutoRig processar essa guia como ela deveria. Então, sim, eu quero limpar. O que eu ia fazer era deletar na mão, mas aqui ele já me ajuda a limpar ela, tá? Então, eu vou dar um OK aqui, yes. Ele vai limpar esse namespace. Aí eu consigo dar um refresh aqui na minha UI e aí ele consegue ver essa minha guia. Então, se você tiver uma guia que você exportou e salvou em um arquivo, você quer trazer para o arquivo atual que você está trabalhando, isso é uma dica que você precisa tirar o namespace dela para ela poder ser lida e trabalhada corretamente pelo AutoRig. Agora ele não tem problema nenhum, ele encontrou a guia e usa ela para gerar o rig, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida, me avisa, por favor. E é isso aí. Obrigado. Valeu.